alunos do sexto ano, né, do ensino fundamental, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Sumaia e estou aqui com Wesley. Olá, Wesley, tudo bem? Bom dia, aqui nas nossas Libras, tá certo? Bom, e para começar a nossa aula, eu vou começar com a minha autodescrição primeiramente, tá certo? Então, sou uma mulher de 1,60 m de altura, tenho cabelos e olhos castanhos escuros, pele parda, uso óculos, tá certo? Estou vestindo uma camisa, né, de manga 3/4, aquelas mangas que vem até o antebraço, né? Meio bege, e estou com cachecol, porque hoje eu acordei e estava frio aqui em São Paulo, né? Estou de calça jeans e tênis preto, tá certo? Estou com os meus cabelos soltos, tá? E vamos começar a nossa aula, então, agora de ciências, tá certo? Bom, e a aula de hoje não vai me deixar sozinha, eu estou acompanhada aqui, ó. Tem uma colega, um colega, né? Depende muito, assim, o torso, né? O torso aqui que nos ajuda a entender melhor o nosso corpo por dentro, que é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, tá certo? Bom, então o tema para nossa aula de hoje é qual? Qual o caminho do alimento no nosso corpo? Então, quando a gente se alimenta, qual é esse caminho que vem, né? Já quero falar um bom dia aí para o Cauã, já quero falar um bom dia para a Aline, que estão aqui no chat interagindo já. Já é hora de vocês entrarem aqui para a gente conversar, tá certo? Mas vamos para a nossa aula, então. Bom, então a gente tem aí a nossa habilidade, né, de retomada que a gente já vem fazendo, EF05, CI 06B, tá? Que ela vai falar justamente sobre o sistema digestório, respiratório, né? E a gente vai identificar as funções desses sistemas aí e essas relações entre eles, essa importância, beleza? Bom, então o objetivo para a nossa aula é compreender por que o sistema digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na identificação das funções desse sistema. Então, primeiro a gente vai identificar as funções, entender essa corresponsabilidade. Então, quando a gente fala corresponsabilidade, significa que os dois têm a mesma responsabilidade. Não tem um mais que o outro, tá certo? Então, isso chama-se corresponsabilidade. A mesma coisa são os nossos pais, por exemplo, né? Então, até aí uma idade antes da gente se tornar adulto, os nossos pais são corresponsáveis, tá certo? Bom, então vamos continuar aí, né? Falando sobre os nossos sistemas, né? Alguns dos nossos sistemas. Mas antes, vamos para alguns lembretes aí. Primeira questão aí, as nossas aulas estão aqui para dar apoio e o desenvolvimento escolar aí. Apoiar todo esse desenvolvimento de vocês, né? E para isso você precisa elaborar uma rotina, ter horários definidos para assistir aqui a nossa aula, seja ao vivo ou seja a aula depois, que vem de maneira assíncrona. Fazendo sempre as anotações, galerinha, tá? Isso é super importante. Acessar e realizar as tarefas e fazer a avaliação da nossa aula no QR Code no final, tá certo? Essas avaliações são muito importantes pra gente aqui, para que a gente possa melhorar as aulas pra você, beleza? Bom, então continuando aí, como é a organização do nosso corpo, né? Essa organização interna. Então, nós temos aí, para vocês, sexto ano, a gente começa aí com a menor parte formadora de um ser vivo que a gente já estudou aqui, a gente já viu em aulas anteriores, né? Nessa organização celular. É a célula. A gente estudou em aulas anteriores os tipos de célula. A gente viu as células procariontes e as células eucariontes e a diferença na quantidade de outros atributos, né, outras organelas que elas têm diferenciadas aí. Bom, mas nas células eucariontes são as células que formam a maior parte dos seres vivos, né, e nesse caso, nós. Então, nós somos formados por esse tipo de células, as eucariontes. E a menor parte de tudo aí, de ser vivo que nós temos, é essa célula, tá certo?
Bom, a partir desse conjunto de células, então a gente tem as células lá e tem bastante dessas células. Bom, quando enche bastante dessas células, elas começam a ter forma e função. E dentro dessa função, que ela vai desempenhar, ela vai gerar um tecido. Então, esse tecido aí, ele vai ser algum dos tipos de tecidos que nós temos no nosso corpo, tá? Que vai ter uma função definida, tá? E vai ser especializado para aquilo. Então, ele se desenvolve e aquela célula se desenvolve e se especializa para aquela função, tá? Outra célula vai desempenhar outras funções, beleza? Bom, depois do tecido, a gente vai ter um conjunto que esse tecido vai formar com outros tipos de célula, porque a gente vai ter células diferenciadas no mesmo tecido que vai formar partes de um órgão. Então, olha aí, a gente tem o nosso estômago. Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, a parte externa, por exemplo, do nosso estômago é diferenciada da parte interna. Então, o que eu tenho da parte interna é diferente da parte externa, tá certo? Bom, e aí a gente tem o nosso órgão, tá certo? Que vai ter uma função desempenhada, tá certo? E a gente sabe que nosso corpo todo, ele tem, né, um órgão diferenciado. Saberia me dizer qual é o maior órgão do corpo humano? Ó, já estou fazendo algumas perguntas aí para vocês me responderem, tá? Bom, depois, né, dos órgãos, a gente vai ter aí vários tipos de órgãos que vão se juntar para formar o quê? Um sistema. Então, esse sistema que eu estou colocando aí, que vocês estão vendo na tela, a gente colocou aí o nosso estômago, e agora eu estou mostrando aí o nosso estômago fazendo parte com todo um conjunto. Então, aí a gente vai ter o estômago, vai ter o intestino delgado, o intestino grosso. Então, aqui, ó, a gente já tem uma noção no nosso torso. Então, a gente vai ter, o estômago tá lá para trás, mas aqui a gente tem bem mostrado o nosso intestino delgado, o intestino grosso tá aqui e atrás. Tá certo? Bom, ele começa aqui, né? Dá a volta aqui e desce até formar o ânus, tá certo? Bom, então a gente tem aí processos, mas não tá sozinho. Antes do alimento chegar no intestino, ele passa por outros lugares, né? Ele não vai chegar de lá direto, a não ser que você tenha uma sonda, né? Que a gente chama aí, que algumas pessoas precisam se alimentar quando estão doentes. Então, o sistema vai ser um conjunto de órgãos que possuem tecidos com funções específicas que são formados por células. Então, olha só como a gente tem aí a escala dessa organização celular, beleza? Bom, como que é um sistema, então? Um sistema é um conjunto de órgãos, acabei de falar, que trabalham de forma coordenada a fim de desempenhar diversas funções, tá certo? Quais são os sistemas que nós temos aí? Eu trouxe alguns pra gente aí do nosso corpo. Então, nós temos o sistema respiratório, temos o sistema circulatório, temos o sistema muscular, o sistema nervoso, o sistema digestório, o sistema sensorial, o sistema endócrino, o esquelético, o excretor, o reprodutor e o sistema imunológico. Aí você vai falar, nossa, Sumaia, quantos sistemas? Mas a gente vai ter que aprender tudo isso. Não, calma lá, né? A gente começa tendo uma introdução sobre essa relação do corpo humano agora, a importância, como eles trabalham, essa corresponsabilidade que a gente está vendo agora, e logo depois vocês vão ver justamente
cada sistema individualmente. Então, lá para o 7º, 8º ano, vocês já vão ver esses sistemas de forma mais profunda, tá? Então, nosso sistema aí, nossa educação é pautada aí num sistema espiral. Então, você sempre está vendo esse contexto, mas você está vendo você tem uma noção e depois você se aprofunda, tá certo? Então, isso vai voltar para vocês num próximo momento. Então, não é o assunto aqui a gente tem que mergulhar profundamente nesses processos. Trago algumas curiosidades porque eu acho interessante, né? A gente ter sempre, é por isso que acontece tal coisa, agora faz sentido. Bom, então vocês viram aí que o nosso corpo, ele é formado por diversos sistemas. Então esse conjunto de sistemas dá o indivíduo, tá certo? Essa coordenação aí para desempenhar esses papéis é muito importante. Beleza, pessoal? Bom, e aí a gente tem aí um dos sistemas que eu peguei aqui para a gente conversar, já que é o assunto da nossa aula. Sistema digestório. O sistema digestório, ele é formado pelos órgãos, qual? Começa lá na boca, lembrando que a boca a gente vai ter quem? Os dentes, a língua, tá certo? Que vão ajudar no processo da mastigação para fazer com que esse alimento ele fique bem triturado, ele já começa o processo, né, de absorção de algumas questões já na boca, né, e a digestão também já começa na boca por meio da ação de algumas enzimas, tá? Então já começa aqui na boca, a gente tem a língua aqui, né, ó, do ladinho, deixa eu virar aqui. Então, aqui a gente tem a língua, como vocês podem ver, tá? Então, a língua, você tem a sua língua na boca, você tem os dentes, aqui não dá para ver os dentes do nosso torso, tá? Bom, e aí você engole, e quando engole esse alimento, ele vai passar pela faringe e depois chega no esôfago. No esôfago, ele vai sofrer aí os movimentos peristálticos, que é empurrar, imagina que é um tubo quase cilíndrico, não é bem cilíndrico, mas se a gente pensar nos formatos assim, ele é cilíndrico, e aí ele vai fazendo, é como se fosse uma massagem para fazer com que o bolo alimentar nesse processo, ele entre, né, até chegar no estômago. Então, esses movimentos peristálticos, eles são importantes. Então, tá aqui por dentro, tá, do nosso torso. Então, ele tá aqui por dentro. Eu tentei arrancar a garganta da nossa, mas não sai, gente. Então, eu fico devendo. Bom, a gente tem um esôfago. E depois, esse esôfago, ele vai levar até ali ao estômago, tá certo? E depois do estômago, a gente vai ter aí o intestino, né? O estômago vai receber esse alimento, vai digerir boa parte, já começar o processo de absorção desse alimento, tá? E depois, outra parte do alimento vai ser absorvida no intestino delgado, tá? Então, tem aí um processo de absorção muito longo, como vocês conseguem perceber, ele dá várias voltinhas ali para ajudar nesse processo de absorver o máximo de nutrientes que se pode, tá certo? Do nosso alimento, por isso é importante a gente comer diversos alimentos. Depois passa para o intestino grosso, onde vai absorver água desse restante aí que já não dá mais para absorver nada. E aí vai formar o bolo fecal, que vai sair pelo ânus. E aí a gente tem que ir ao banheiro, tá certo? Então, o que a gente, os nossos dejetos nesse processo, é o processo do que a gente não absorve mais, tá certo? Nosso organismo não precisou. Bom, então a gente tem esses órgãos anexos, dentes, língua, glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, que vai ajudar, né, nesse processo digestório aí, dentro desses órgãos do tubo digestivo. Belezinha, gente? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Bom, então a gente viu toda essa nossa organização celular, tá certo? Dentro do processo. E aí, agora entrando dentro das células do nosso pulmão, né? O sistema respiratório. Então, dentro desse sistema respiratório, a gente tem lá tanto as células que vai formar aí os tecidos, tá certo? Esses tecidos vão formar o órgão, que nesse caso é o pulmão, e por fim o sistema
todo o complexo aí do sistema respiratório, tá? Dentro desse sistema nós temos quais órgãos? Então, olha lá. Narina, faringe de novo, a laringe, a traqueia e o diafragma, que ajuda a gente a manter a respiração mais controlada na hora de falar, tá certo? Bom, e percebam que, na verdade, a gente tem ali durante o processo da faringe, a laringe, né, quando você respira, você tem ali a glote que vai bloquear o processo da passagem, quando você respira e quando você come, para a comida cair num lugar e a respiração ir para outro. Se você comer e falar ao mesmo tempo, você tem o problema do engasgo, que é muito sério. O que é o engasgo? É quando você engole alguma partícula e ela passa pela laringe, ela vai parar ali na traqueia e aí você fica com aquela sensação ruim e aí você precisa tossir. Então, o ato de tossir é quando você tem gotas, por exemplo, está falando muito rápido e aí se engasga com a própria saliva, por exemplo. Eu faço isso diversas vezes, principalmente quando eu fico muito agitada para falar. Bom, e quando você está comendo, principalmente quando a comida ela tem muitas partículas fininhas, né? Então tem que tomar muita atenção aí, por isso que o processo na hora da gente comer, a gente precisa prestar atenção, né? O ato de comer, de ingerir alimento, processo que a gente precisa organizar o nosso cérebro para prestar atenção no alimento, sentir o sabor, degustar, né? Trabalhar todo esse processo para que na hora da gente engolir, a gente não tenha esse problema, tá certo? Então, nada de conversar enquanto você está mastigando e engolindo, senão causa o problema do engasgo, beleza? Bom, e aí veio essa questão para a gente continuar. Qual a relação entre o sistema digestório e o sistema respiratório? Como é que a gente consegue observar isso daí? Bom, se a gente for pensar no nosso sistema respiratório, a gente tem ali o pulmão, onde vai fazer as trocas gasosas, tá certo? E essas trocas gasosas, para serem realizadas, ela precisa de um outro sistema, né? Porque quem vai levar esse oxigênio que a gente respira e traz o gás carbônico que é liberado, é justamente o sistema circulatório. Então, a gente tem o aporte de um outro sistema também para nutrir as nossas células. E as nossas células, elas precisam tanto do oxigênio que vem do sistema respiratório, quanto também de substâncias que são adquiridas durante o processo de digestão. Então, algumas substâncias que a gente ingere, elas vão parar para nossas células. E aí, a gente precisa desses dois, do oxigênio que vem através do sistema respiratório e de algumas substâncias que são produzidas ou absorvidas dos alimentos pelo nosso e são levadas, portanto, às células por meio do nosso sistema digestório. Então, ele absorve essas substâncias e levam até as nossas células. E as nossas células vão fazer lá a atividade e desempenhar as suas funções. E isso para todo o nosso corpo, tá? Só que para isso a gente precisa de um outro sistema, que é o sistema delivery, que a gente vai falar mais para frente, que é justamente o sistema circulatório. Então, esses dois, eles só se conectam aqui em cima, principalmente, né, na hora que a gente fala do tubo, na hora de descer o alimento e a respiração também. Porém, né, para levar cada coisa, né, para um lugar, eu preciso de outro sistema. Olha como o nosso corpo é rico, né, em todas as peculiaridades, né? E ele trabalha em conjunto, né? Então, tudo aí tem responsabilidade para manter a gente ativo aqui, né? Para poder estar conversando com vocês e nessa aula aqui. Bom, então, está chegando o momento justamente da nossa interação. Eu estou aqui aguardando vocês e não esqueçam de avaliar a nossa aula, tá certo? Até daqui a pouco.